momento que você vive rindo, né? Então, mas estamos aí de novo, irmãos, para mais uma próxima aula, para essa aula segunda aula de Geografia Bíblica, tá? Em que nós analisaremos alguns outros mapas, né? Como nós fizemos ali, deixamos a deixa na primeira aula, que são os mapas do Império Persa, Grego e Babilônico, né? E vamos começar a analisar. Então, já o mapa número 7, né? Nós paramos no mapa número 6 aí, se você está com a sua Bíblia pentecostal aí, ele é o mapa número 7, tá? Você pode ver a magnitude dos impérios aí, grego, babilônico e persa, tá? Se você não tiver a sua Bíblia pentecostal, ou qualquer uma outra Bíblia aí de estudo que tenha mapas, você também pode analisar, também é o mapa número 7, amém? Então vamos lá. E para algumas, nós temos algumas referências aí, né? Daniel do capítulo 7, né? Para a gente ver aí, você veja aí, no caso, na sua Bíblia, Daniel no capítulo 7, a gente deu a referência aí da visão que Daniel teve, né? Da estátua também, Daniel no do sonho, nós vemos esses mapas descritos. Então a gente vê aí o urso, o leopardo, a gente vê o leão, a gente vê a águia. E uma atividade que a gente passa para vocês fazerem aí é para vocês descobrirem, leiam esse capítulo 7 de Daniel, né? Vejam que reis representam esses animais, tá? E também no capítulo 8, quando ele tem a visão daquele bode, que reis eles representam, que são os mesmos, né? Que impérios são representados nesses animais, né? Quais as características que eles apresentam, né? De poder, né? No capítulo 2 também, Daniel, quando tem aquele sonho daquela estátua, veja também lá quais reis representam, que na verdade são os mesmos reis, né? Quantos anos eles vão reinar, como eles vão governar, como eles vão cair, como seus impérios vão cair, como se vai ser dividido os seus impérios, né, pelos outros que os tomarão, né? Então veja isso tudo aí, é uma atividade para você que vai assistir essa aula no capítulo 7. E a gente analisa aqui, irmãos, o mapa desses impérios. A gente vê que o Império Grego ele vai desde os medos e persas, né, a oeste, a leste do mapa aí, do mapa desse mundo antigo, até o Egito, irmãos. Ele vai lá em cima também, lá na Grécia, lá na Trácia, lá. Então os gregos, né, Alexandre o Grande, ele dominou realmente o mundo, helenizou realmente o mundo aí. Então está aí como um dos maiores impérios já tido na humanidade no tempo antigo, tá? Por extensão, né? O Império Persa também, e apesar de que os gregos também hoje eles exercem muita influência no mundo, né? Da sua literatura, da sua filosofia, né? O berço da humanidade ali e tudo mais, tá? O Império Persa ele vai desde do norte, dos medos, dos assírios ali, dos assírios e dos sírios, que é mais a região norte, né? Quando Alexandre o Grande ele dominou o mundo, ele não dominou grande parte da Síria e da Síria. Ele meio que deixou aquela região norte ali, de difícil acesso, com os seus próprios imperadores. Então os sírios e os assírios, quando eles dominaram o mundo, eles dominaram também grande parte da Pérsia, tá? Do Egito, da Grécia também, assim como os babilônicos também, mas é que eles dominaram mais as costas do Mar Cáspio, as costas do Mar Negro, tá? Do Mar Mediterrâneo. Quando Alexandre o Grande dominou o mundo, né, ele dominou mais a costa do Mar Mediterrâneo, tá? Do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, mas os assírios e os sírios eles dominaram grande parte do mar, né? Todo o Golfo Pérsico,
o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, tá? As outras baías também foram dominadas pelos assírios, pelos sírios, e eles conseguiram aí formar um grande império, né? E assim ter as rotas comerciais dominadas e crescer, né? No domínio e na dominação mundial desses impérios aqui que nós estamos falando, tá? E por último, o Império Babilônico, que não foi um império tão extenso, né? Ele ficou mais ali na costa noroeste do Golfo Pérsico, ali a sudoeste também do Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, ali a oeste, tá? A Armênia ali, Nínive, Ribla, Jerusalém, foi mais aquela região ali que não era deles antigamente, né? Mas sim, eles vieram mais para o oeste, né? Saíram mais do leste e vieram mais para o oeste. O leste ficou mais tomado pela Síria, pela Grécia, pelos gregos. Então a gente vê aí a Babilônia tomando os principais rios do mundo antigo, né? Enquanto a gente vê os persas tomando os principais mares, a gente vê a Babilônia tomando os principais rios. Por isso ele também se tornou uma grande potência nos grandes vales, as grandes montanhas, né? O norte do deserto ali é o Mar Vermelho. Então a gente consegue ver as estratégias desses reis, né? Dos reis gregos, né? Como Alexandre o Grande, com seus referidos generais, os babilônios e os persas, porque eles eram estratégicos, eles tomavam locais das grandes rotas comerciais, né? E por isso eles se fortificavam, faziam suas negociações, né? Cobravam seus impostos, e assim o império ia crescendo, seu exército, e eles iam dominando onde eles queriam, tá? E esse foi um dos principais mapas, um dos mapas mais legais, né, de a gente analisar o império do mundo antigo, né, a magnitude do império, a extensão territorial, né, da grandeza dessa dominação daquele mundo antigo, né? E quando a gente dá o zoom no mapa, que a gente aproxima, a gente começa a ver, né, as principais cidades turísticas, comerciais, né, as principais costas marítimas, as rotas comerciais. Então era tomando o que achava melhor para si. Amém? E então um dos também exercícios que a gente passa aí é sobre isso, tá? Qual rei ocorreu, qual rei estava reinando em cada época, né? Onde ocorreu a visão de Daniel, as características desses animais que vocês veem na visão, né? Que ano, a que horas e período do dia aconteceu. Então nós também passamos aí um exercício de você interpretar o versículo 15, e que Daniel estava sentindo ali naquele versículo 15, quero que você interprete com poucas palavras, tá? Então, e passando para o mapa 8, irmãos, aí termina o mapa 7, a gente vê os impérios mundiais, e a gente vê um último império aí, também que vai estar descrito nessa visão, tá? Que é o Império Romano, irmãos, tá? Nos tempos de Jesus, a gente começa ali vendo Lucas, Mateus, a gente vê Herodes, a gente vê alguns governadores, né? Em Atos também a gente vê muitos ali, o Félix, né? O Cláudio, o rei Agripa, a gente vê algumas personagens desse Império Romano, né? Ali governando, né? Festo, Pôncio Festo, né? A gente vê o próprio Jesus sendo jogado por Pilatos, por Herodes, né? Não Herodes aquele que procurou matar Jesus no início, mas já o seu neto, né? Porque aquele Herodes velho lá, tetrarca lá, ele estava matando todo mundo que poderia ter possibilidade de ameaçar sua família no reinado. Então ele estava matando todo mundo que era da linhagem real. Quando aquelas pessoas vão ali a Jesus e falam: onde nasce o rei dos judeus aqui? Porque eles querem adorá-lo. Então ele procura saber onde estava para poder matar.
E, claro, obviamente, porque por revelação divina, aqueles homens eles não retornam para o mesmo caminho, né? Aqueles reis ali do Oriente. E assim Jesus cresce, foge para o Egito, né? Depois ele volta de lá e fica morando meio que longe de Jerusalém, alguns quilômetros, para poder dar tempo de crescer, aquela coisa passar e o velho morrer. Ele morre, né? Tudo se passa, né? Mas as lembranças ficam. Então, o Império Romano, nos tempos de Cristo, aí nós temos a referência de Lucas 2, mas temos várias outras referências dos personagens desse império, né? E o Império Romano ele abrangeu ali, dando um zoom a mais ali como é que a gente pode dizer, nesse mapa, né? Todo a borda do mar Mediterrâneo, que na verdade era um grande lago, né? Esse mar Mediterrâneo, né? Então, menos a Mauritânia ali, que a Mauritânia ali ao norte da África, ela ficou separada. Então, desde Cartago até a Espanha, né, que também era fazia parte da Espanha, né, sua ilha. Aí a gente vê a Gália, a Itália, né, a Trácia, a Ásia Menor, a Galácia, né, as principais cidades, a Judéia, né, a ilha de Chipre. A gente vê algumas cidades principais ali como Cirene, Alexandria, Éfeso, Tarso, Antioquia, Damasco, né? Roma, Bizâncio, né? Então a gente vê o Império Romano englobando todas essas cidades, também ali a costa do Mar Negro, né? Então a gente vê que ele invadiu, né? Parte do Império Assírio, do Sírio, né? Parte da Grécia, né? Parte do noroeste do mapa ali, né? Já algumas cidades transformadas, né? Como a Galácia, né? A Espanha, a Grã-Bretanha e tudo mais. E a gente vê que se formou esse Império Romano, que é o último império que reina até hoje, né? Através de uma determinada religião, né? Que nós bem conhecemos, né? Inclusive nós somos parte dela, né? Saímos desse império, né? E assim nós louvamos a Deus por tudo que acontece, tá, no mundo, irmãos. E a gente vê o mapa 8 assim. O mapa 9, ele mostra o relevo da Palestina, né? Aí a gente vê, temos algumas referências aí, como Mateus 5, a gente vê o sermão da montanha, né? Jesus dando aquele sermão da montanha. Eles estavam no monte, estrategicamente lá acima do monte, e quando ele falava, o vento trazia a sua voz, e ali ele se utilizava do relevo. Então a gente vê uma característica do solo, do relevo daí da Palestina, era montanha, existiam muitos montes, né? Os ventos, né? Nós vemos aí vales também, no mesmo sermão do monte, quando ele fala sobre a solicitude da vida, que ele mostra os lírios, as flores do campo, a gente vê que era uma região que estava, que florescia, que tinha flores, né? Provavelmente eles estavam falando ali na primavera, né? A gente vê também penhascos no capítulo 7, no capítulo 8, quando ele vai lá em Gadara, que aqueles porcos eles caem, né, do penhasco, todos os porcos morrem, né? Aqueles vários porcos que os pastores dos porcos estavam ali, né? Naquela região de Gadara. Era uma região fora da região dos judeus, né? Ali mais ao norte ali, porque os judeus eles tinham como imundos os porcos, por isso eles não pastoreavam porcos. Os gadarenos estavam ali pastoreando porcos, né? Então isso mostra que Jesus ele não estava dentro da sua região propriamente dita, ele estava fora. Então a gente vê penhascos, né? A gente vê na tentação de Jesus, quando ele vai para o deserto, quando Maria ela sobe, a gente vê também deserto. Era uma região que tinha múltiplas terras, múltiplas planícies, múltiplas flora, né? Diferentes tipos de flora, de fauna, né? E a gente vê também o deserto ali. As características do deserto são calor, né? São coisas que nos cansam,
Então a gente vê também rios, né? Existiam muitos rios, Jesus andava naquela região ali, até porque era uma região que manava leite mesmo, então tinha uma diversidade muito grande. Jesus sendo batizado no Rio de Jordão por João Batista, né? E vários outros rios. A gente também vê a seara, era um local também que eles plantavam coisas. Quando Jesus ele fala da parábola da seara, que ele mostra aquela seara, grande é a seara, depois ele faz aquela parábola com o reino de Deus, né? A gente vê também que era uma região onde se plantava as coisas, as pessoas elas viviam bem, viviam com saúde, né? De forma bem orgânica, né? Plantavam os alimentos ali, comiam, e Jesus utilizou até daquilo dali para poder exemplificar as parábolas a respeito do reino de Deus, né? A gente vê as plantações, a gente vê cidades impenitentes, né? Como Betsaida, Corazim, Tiro, Sidom, Cafarnaum, a própria cidade em que Cristo morou, né? Que as pessoas não criam muito em Cristo por ele ser daquela região ali. A gente vê também entre a própria região, a gente vê cidades costeiras, cidades ricas que não davam muita atenção para Cristo, cidades incrédulas, né? Cristo falou sobre isso. E também a gente vê os diferentes tipos de solo, assim, né? Como nós já falamos, né? Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de regiões, né? De uma diversidade muito grande, e que Jesus utilizava muito daquilo dali para poder falar sobre o reino dos céus, né? Ou seja, Jesus ele sabia viver, ele sabia utilizar os recursos naturais com sabedoria, preservando a natureza ecologicamente para poder falar de Jesus, né? Falar dele mesmo, falar da lei, pregar, né? O Novo Testamento, né? Que estava sendo gerado no sangue dele, nas forças dele, né? A gente vê aí quando sobra daquela multiplicação de pães e peixes, ele não manda jogar fora, ele manda guardar, né? E ele multiplica, né? Ele sabe de repartir, ele sabe dividir as coisas, né? E a gente vê isso é um reflexo, né? na igreja de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, no capítulo 2, a gente vê que eles também repartiam tudo, né? Semelhantemente como Cristo, né? Os seus bens tinham tudo em comum, e isso é legal. Então tá, irmãos, então a gente viu o relevo da Palestina, as regiões onde tinha mais pluviosidade, as regiões mais a leste, a oeste, né? Centro-oeste, tinham mais relevos, mais montanhas, mais montes, né? Mais fontes de águas, poços, né? Desde de Samaria ali até Beceba, ali até Nebateus, né? E dali de Samaria até chegar ao Mar Morto, a pluviosidade, ou seja, o índice de chuva, pluviométrico de chuva, eles iam diminuindo, e quando chega no Mar Morto está praticamente zero. E por isso que a gente vê ao norte ali uma região mais verde, né? Ao norte do Jordão ali, na Pérea, perto do mar da Galileia. Por isso que quando os discípulos estavam atravessando os mares da Galileia ali com Jesus, né? Sempre tinha tempestade, porque chovia muito, o índice pluviométrico de água era muito grande ali, né? Por causa da floresta, das florestas que existiam, das coisas, tá, irmãos? E quando vai chegando ali mais para perto de Jerusalém, Hebron, Berseba, Zoar, tá? O índice pluviométrico ele vai decaindo, então as chuvas não são tão frequentes durante o ano, com isso o ar é mais seco, né? Chove-se menos, né? E com isso as pessoas elas participam mais do sol do que as outras que viviam no norte, que participavam mais das chuvas, né? Tinham boas colheitas, né? Então Samaria ficava mais acima e Jerusalém mais abaixo, na região mais árida, e Samaria ficava na região mais fértil, assim como, né, a gente pode usar o exemplo de Abraão e de Ló. Abraão ficou com a parte mais árida e Ló ficou com a parte mais fértil, mas porém a promessa era com Abraão, né, que estava na parte árida. E assim somos nós hoje, né? Nós fomos chamados para a região mais árida da terra, né? No mundo teremos aflições, né? Mas nós devemos ter bom ânimo. Nós não chamamos para ter moleza, né? No reino de Deus as coisas realmente são duras, mas nós devemos ter bom ânimo, irmão. Então essa é a palavra que nós podemos associar aí com
desses mapas, tá? Vivam sempre o novo de Deus de uma forma dificultosa, que o que é suado com o teu suor é melhor de você viver. Você vive, né? Você dá mais valor. Amém? E assim na nossa vida hoje, né? Quando nós suamos para ter as coisas, né? Nós damos mais valor do que se nós tivéssemos conseguido de uma forma mais fácil, né? E assim a gente vê em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto o pobre quanto o rico, né? Aquilo que dá menos valor são as pessoas que conseguem as coisas com mais facilidade. Eles se esbanjam demais, né? Quem tem realmente dado o seu suor, seu valor sobre as coisas que conquistam, elas não esbanjam tanto, né? Por isso aquele filho pródigo, ou seja, aquele filho esbanjador, ele esbanjou a herança dele. Ele pegou a herança antes do tempo, antes do pai dele morrer, e gastou tudo. Ele não teve dificuldade nenhuma, né, de luta por herança, por nada. Aí ele gastou tudo. Quando ele voltou com a mão na frente e outra atrás, pedindo para o pai como um dos empregados. E o pai vai e perdoa, deixa ele voltar, né? E se a gente for ficar falando sobre exemplos aqui, irmãos, de herança, né, de esbanjamento, de coisas, né, a gente vai passar 2 horas aqui ou até mais falando, né? E tudo isso porque a gente associou, né? Pois de Jerusalém, que era o local de adoração, verdadeiro de adoração, né? Onde ficava o templo de Salomão, né? Onde ficava a cidade de Davi, né? Ficava num local mais árido, e Samaria ficava num local mais fértil, um monte, muito mais bonito. Não era o local, e eles requeriam isso para ele, né? Que é o local de adoração correta, a salvação vai vir da gente, mas não, a salvação não vinha do estrangeiro, vinha dos judeus, né? Embora existam muitos estrangeiros na genealogia, né? Incutidos aí dentro da genealogia da salvação, né, de Cristo. A gente vê aí Raabe, a gente vê Ruth, a gente vê várias outras pessoas aí, personalidades aí, né? Mas realmente só Deus mesmo que pode nos salvar, né? A salvação vem dos judeus. Então o mapa 10 é a Palestina nos tempos de Jesus, tá? Palestina nos tempos de Jesus fica dividida em Galautide, né, Galileia, Decápolis e Samaria. Tá? Decápolis era aquela onde ficava Gadara, aquelas 10 cidades, né, que ficavam ali, Deca, 10, né, claro, que ficava ali, aquelas 10 cidades do Império Grego, né, dominado por Alexandre o Grande, né, depois dominado por Roma, as 10 principais cidades ali de onde saíram os governos da época, tá? Então a gente via até Tetrarquia de Filipe também ali na Galileia, Cafarnaum, Caná, Nazaré, tá? Ali a noroeste, ali onde ficava a tribo de Dan. Decápolis ficava ali mais ou menos onde ficava a tribo de Manassés, a noroeste, a Manassés que passou o Rio Jordão, tá? E Galautide ficava bem ao norte, bem já fora dos limites do país, daquela primeira divisão, né? Mas ali mais ou menos ao norte, ali onde ficava o reinado de Saul, bem ali para cima, ali, bem ao norte mesmo, tá? Né? A Tetrarquia de Herodes Antipas, tá? O Herodes Antipas, ele ficava mais para Pérea, Galileia, Cafarnaum, tá? Me desculpe, tá, irmãos? A Tetrarquia de Filipe, que ficava lá para Galautide, lá mais para fora dos limites da cidade, tá? E o domínio de Pôncio Pilatos ficava mais ao sul, ali, e englobava as principais cidades, irmãos, tá? Que englobava Cesareia de Filipe, Samaria, ou seja, ali o Monte Gerizim, onde tinha o segundo templo, né? Que nós falamos que eles requeriam a adoração de lá, mas não era, né? Era em Jerusalém. Ari, Emaús, né? Nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, depois que Cristo ele é assunto aos céus, né? Jaminé, Jerusalém, irmãos, né? Englobava as duas principais cidades, Belém, Hebrom, Azoto, Asquelon, Gaza, a Massada, que era a fortaleza de Massada. Então a gente vê que ficou bem dividido ali o domínio de Pôncio Pilatos, que era, claro, era o principal, né? Por isso que ele
foi tão arrogante com Jesus, não tem um poder para te tirar daqui ou para te condenar, né? Porque ele tinha o poder das principais cidades, da maior parte da costa do mar Mediterrâneo, né? Enquanto que a tetrarquia de Filipe, né? O Decápolis, né? O conjunto das 10 cidades, né? E a tetrarquia de Herodes, eles não costeavam nada, tá? Mar nenhum. Simplesmente eles englobavam o mar da Galileia, alguns rios, como o Rio Jordão, né? Pegavam a maior parte do rio, né? Mas ele mesmo assim não ficava com a costa marítima, com a grande parte da costa marítima, até porque a costa marítima ali ao norte, quando acaba Cesareia ali, ficava o domínio sírio-fenício. Então eles ficavam mais ao meio, né? Mais dominando mais os rios, né? A Decápolis, a tetrarquia de Herodes e a tetrarquia de Filipe, tá? Inclusive Herodes, ele era casado ele tinha casa com a irmã de Filipe, por isso João Batista ele foi condenado, né? Porque Herodias, né? Pediu a cabeça dele, né? A sua filha, né? Salomé, quando dançou para Herodes, né? Ele falou, pede o que você quiser, até metade do meu reino, até metade de toda a tetrarquia dele, ele estava disposto a dar para ela. E como ele valorizava tanto o poder dele, né? Ou seja, nada, por causa de uma dança de uma menina que ele nem poderia ter, né? Porque era uma jovem e tudo mais. E aí a mãe manda ela pedir a cabeça de João Batista, por causa que ele era que vivia abrasado com a mulher do seu irmão Filipe, tá? Então esse foi um dos motivos que João morreu, né? Para abreviar da sua vida. Amém, irmãos? Assim a gente termina a segunda aula de geografia bíblica. A gente fez as análises aí, demos algumas referências desses mapas, né? Desses mapas aí, o relevo da Palestina, a divisão da Palestina nos tempos de Jesus, a divisão do Império Grego, Babilônico e Persa nos tempos antigos, tá? Nós vimos o Império Romano. E nos últimos mapas nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo, né? O mapa do templo, como é que é, tudo mais. Amém? Fiquem com Deus, que na paz do Senhor. Até a próxima aula.